Salve rapaziada, Marcos aqui. Eu adicionei um vídeo de atualização do curso de Qt com C++, e assim como nós fizemos com aquele vídeo onde eu mostro como instalar o Qt, hoje vamos ver na íntegra um vídeo sobre como criar traduções para os seus programas escritos em Qt com C++. Vamos lá ao vídeo. É uma atualização do curso de Qt com C++. Nesse capítulo vamos ver como criar traduções para nossos programas feitos com C++ e Qt Creator. Antes de mais nada, certifique-se que o seu Qt Creator está instalado conforme o vídeo anterior a esse, que também foi uma atualização. Para a gente focar somente nas traduções, eu já fiz um programinha bem simples, chamei de formulário, e se a gente executar ele aqui, a gente vai ver que é um formulário de contato básico. O usuário precisa preencher os dados e quando ele clicar em enviar, se ele não preencher nada, vai aparecer uma mensagem: preencha todos os campos, e se ele preencher todos os campos, o nome dele, sobre as traduções do Qt com C++. E aqui, blá, 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 sei lá, alguma coisa aqui. Enviar, dados enviados com sucesso. Quando a gente clica lá, ele limpa todos os campos. Perceba que em nome eu fiz uma descrição bem extensa para a gente fazer uma tradução legal, também em assunto e também para descrever detalhadamente o que comunicar. Vai ter que somente um arquivo sair, que a gente também vai traduzir, e a gente vai traduzir para esses 3 idiomas. No caso português, ele já está em português brasileiro. Mas em inglês, quando a gente clicar, aí ele vai dizer que é necessário reiniciar o programa para as mudanças serem efetivadas. Vamos fechar aqui. E outra coisa também que eu queria lembrar para vocês, antes de mais nada, é que a gente vai precisar de 2 programas, na verdade 3, que já estão instalados no seu computador, se você instalou conforme aquela instalação que eu falei no início do vídeo anterior. Se a gente abrir um terminal aqui, por exemplo, você vai localizar aonde você instalou o seu Qt. No meu caso, que foi igualzinho aquele vídeo, eu instalei em ponto local bin Qt. Aqui dentro vai ter a versão do seu Qt. Se a gente der um ls dentro da versão, vai estar lá o kit. O nosso kit aqui é GCC. Vamos também listar aqui o GCC. Aqui dentro tem um binário, pasta bin. Perceba que aqui tem diversos programas adicionais do Qt. Nesse caso aqui, a gente vai focar somente em 3 programas. Primeiro vai ser o Linguist, que é com ele que a gente vai fazer as traduções. Releases, para a gente criar o .qm final, e o Update para a gente gerar o nosso arquivo .ts. Eu já vou explicar para você todos os detalhes. Só que se a gente rodar esse comando por aqui, ó, copiar tudo, colocar, por exemplo, add update -version, vai aparecer a versão. Mas para a gente não ficar utilizando o caminho completo assim, vamos adicionar esse diretório à nossa variável path. Como que a gente faz? Vamos dar um eixo, entre aspas simples, coloque a path, sem o cifrão, lógico, igual, agora aspas duplas, primeiramente a sua própria path, para não dar um bug nos seus comandos, 2 pontos, cifrão, entre chaves, home maiúsculo, barra, e aí agora você coloca todo esse caminho até o bin aqui, ó, sem um barra no final. Copia, Shift Ctrl V. Redirecione 2 vezes o diretório pessoal .bash rc. Enter, já jogamos lá, fiz uma coisa errada aqui, .bash rc, o certo é a gente colocar export também no início. Depois só a gente lê o nosso source, .bash rc, se a gente rodar agora Update, nem precisa mostrar o caminho completo, a gente vai precisar também do Releases, -version também. No caso do Windows, se você instalou na unidade C, navegue até a unidade C, entre no seu diretório Qt, escolha também a versão, provavelmente vão ter 2 kits aí, escolha um dos 2, por exemplo, o GCC, depois você entra também no diretório bin, e aí você vai copiar lá na barra de endereços o caminho completo, digitar lá na barra de Windows variável de ambiente, clicar em variável de ambiente do sistema, vai escolher a variável path e vai simplesmente clicar em novo e colar esse caminho aí. Vai dar OK em tudo, aplicar. Agora teste abrindo o seu CMD ou PowerShell e rode os mesmos comandos, o Update -version e o Release -version. Se não funcionar, em alguns casos você precisa também reiniciar o seu Windows para as variáveis de ambiente funcionarem. O procedimento é praticamente o mesmo. Feito isso, colocou os comandos certinho para rodar. Agora vamos minimizar aqui, vamos voltar ao projeto, e dentro do seu projeto a primeira coisa que você tem que fazer é lá no seu cabeçalho aqui nos headers e adicionar a biblioteca include Qtranslator. Agora você vai pegar tudo no seu programa que tem string aqui, por exemplo, falha em enviar os dados, e vai incluir a função tr, parênteses, tr aqui também, tr no de cá também, tudo que tiver string, você vai colocar dados enviados com sucesso. Já colocamos aqui em tudo que tem string do nosso programa. Feito isso aqui, agora a gente vai minimizar, vamos navegar até onde está localizado o seu programa, por exemplo, no meu está em projetos, formulário. Aqui vai ter
os arquivos. A gente vai rodar agora aquele comando lupdate -pro, vai passar o projeto que é .pro no final, -ts, que a gente vai criar um arquivo ts e vai passar aqui os idiomas que a gente quer traduzir. A gente viu lá que já é português brasileiro, mas a gente quer traduzir para o inglês e também para o espanhol. Então vamos passar primeiro english.ts no final. Perfeito, criado o english.ts. A gente do ls aqui, ó, já tem o english.ts aqui. Vamos fazer a mesma coisa, o mesmo comando, só que agora para o espanhol e vamos chamar de spanish.ts. Perfeito. Os dois arquivos foram criados com sucesso. Se a gente der um catch em Spanish ou English, a gente vai ver que está tudo aqui dentro como XML. Agora a gente vai utilizar o programa Linguist, que também está na variável path. Linguist pelo terminal mesmo. No Windows também se roda Linguist, provavelmente vai ser linguist.exe, mas vai ser a mesma coisa. Vai dar Enter, ele vai abrir o programa. No meu caso aqui ele está com tema Dark, mas esse programa geralmente ele é um tema Light. Aqui, ó, a gente vai abrir o arquivo TS. Vai clicar em Open, ele já vai diretamente para a pasta que a gente rodou o comando Linguist, né? E a gente vai traduzir primeiramente para inglês. Vamos selecionar aqui, abrir. Ele vai dizer que não tem a tradução para português Brasil, mas a gente vai dar OK assim mesmo e vamos escolher a origem. Aqui em POSIX, a gente vai selecionar, coloca o mouse para o lado, tecla P, vai diretamente para o português brasileiro aqui, ó, português. E para qual linguagem a gente quer traduzir? Mouse para a direita, letra E, encontrar rapidamente o inglês aqui. Então, a gente vai traduzir do português para o inglês. Ok, agora aqui que começa. Ó. Primeiramente, ele já selecionou aqui a palavra formulário e ela já vem aqui para baixo formulário. Qual que é a palavra em inglês? Vamos colocar aqui form. Basta você clicar aqui, ó. Marque esse item como pronto e mova para o próximo item. Ele já ficou com verdinho, já veio para cá. Aqui a gente tem que copiar tudo isso aqui. Ó. Se a gente der 2 cliques aqui, ó, copia, cola na parte de tradução, Ctrl V, e aqui a gente vai colocar a tradução em inglês somente de formulário de contato. Então, contact, form, por exemplo, esse pontinho no meio aqui quer dizer que é um espaço e agora basta clicar aqui, ó, marque para o próximo item. Agora é preenche os dados. Se você tiver dificuldade com o inglês, você pode pegar isso aqui, ó, por exemplo, vai copiando a parte do português, Ctrl C, vai lá no Google Tradutor, por exemplo, seleciona para traduzir do português para o inglês, cola aqui, ó, preencha os dados abaixo, basta copiar aqui, ó, voltar para o seu Linguist e colar, marcar para o próximo item, informe seu nome completo, a gente pode copiar, colar aqui, novamente a gente pode selecionar aqui, ó, Ctrl C, voltar aqui, colar, copiar, traduzir, vamos fazer para todos os itens aqui, até chegar ao último. Pronto, já fizemos para tudo, tá todos os verdinhos, basta a gente salvar aqui, ó, salvar, save all. Eu vou fechar o programa e vamos voltar aqui para o terminal, porque esse tema, quando eu abro novamente o Spanish, ele fica bugado. Então, eu vou abrir de novo, mas você não precisava, bastava você abrir aqui, ó, para Spanish. Vamos selecionar agora o Spanish, abrir. Feito isso aqui, ó, tudo com verdinho, basta a gente salvar. Salvamos, vamos minimizar somente aqui. Aqui a gente vai dar um reset só para limpar mesmo. E agora a gente precisa gerar um arquivo binário e é com o comando L, release. E aí você passa primeiro o English, Enter, criou o release. Se a gente der um ls, ó, agora tem um english.qm. Se a gente der um cat em english.qm, ó, já tá lá o binário feito. É com esse arquivo que a gente vai traduzir, não é com o ts. A mesma coisa, a gente vai rodar o mesmo comando aqui, ó, lrelease, só que a gente vai passar o Spanish ts. Os dois arquivos tm já estão aqui perfeitamente no lugar. Agora vamos incluir esses arquivos ao nosso programa para a gente traduzir. Como que a gente faz? Vamos minimizar aqui, vamos abrir o nosso programa, vamos fazer a princípio aqui na main, porque já está aqui mais fácil da gente entender. Ela já está recebendo aqui o formulário.h. Então, formulário.h a gente colocou o que? Ó, isso aqui ficou um barra aqui depois, acabei editando sem querer. O formulário.h já tem um que translator e aqui está em main.cpp. Primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um objeto logo antes aqui do que application. A gente vai criar um objeto para a classe que translator. Vamos chamar de translator mesmo. Vamos criar também uma variável do tipo que string. Vamos chamar de lang e vamos deixar ela vazia por enquanto. If lang for igual a inglês, English, a gente vai carregar o nosso english.qm. Então a gente vai ter que copiar o caminho completo. Geralmente você coloca esse caminho no diretório do sistema, por exemplo, /user etc, aí o nome do seu programa, porque aí fica dinâmico, você não precisa ficar colocando para cada usuário. Mas aqui nesse caso está aqui nesse caminho aqui meu, vou copiar esse caminho. Aqui no meu programa eu vou ter que criar um if, porque senão vai ficar com no discard. O nosso translator.load, se ele conseguir ler esse caminho aqui e o arquivo english.qm, não é o ts, copiar aqui e colar,
barra, Ctrl V, e aqui eu só vou fazer assim, ó, deixar vazio, porque se a gente não fizer com isso aqui, ó, até funciona. Fizer assim, ó, sem if, vai funcionar, só que ele vai dar um erro de warning, porque esse load aqui, ó, ele é do tipo bool, tá? Então certo é você colocar assim, não vai ter problema nenhum. Se for em inglês, ele vai ler o arquivo de tradução english.qm. Se não, else if, o lang for igual a Spanish, então ele vai ler o de cá agora, ó. Copiar aqui, vamos abrir aqui e fechar um chaves, Ctrl V, e aqui será o Spanish. Vamos agora dizer que lang vai ser igual a English. Só que para ele pegar o inglês, a gente precisa passar o caminho do translator para o nosso programa. Então vamos aqui, logo depois no final, vamos pegar o nosso a.install translator. E aí ele recebe um ponteiro, como a gente não criou um ponteiro, referência translator. Se a gente agora executar, sendo vazio aqui, ó, somente para a gente testar, Ctrl S, vamos construir. Perfeito, abriu em português brasileiro. Se a gente colocar como inglês agora, Ctrl S, ele vai ter que abrir agora em inglês. Vamos ver se ele obedece isso aí. Olha lá, ó, abriu exatamente em inglês. Translate, English, português, Spanish, feed exit, informe seu nome, Marcos. Vamos colocar sem nada, ó. Preencha todos os campos, tá vendo? Tudo em inglês. Aqui a gente vai colocar qualquer coisa aqui também. Dados enviados com sucesso em inglês. Se a gente fizer a mesma coisa, copiar aqui Spanish e colocar nossa variável lang, Ctrl S e construir, perfeito, o nosso programa agora está em espanhol. Veja que eu errei aqui, eu preencho os dados abaixo. A gente pode consertar isso aí. Vamos fazer isso aqui porque eu acabei não traduzindo aquilo, então vamos voltar aqui. Linguist, vamos abrir o nosso Spanish.ts e lá no caso é dados, preencha os dados abaixo, esse daqui, ó, copiar isso aqui na verdade, colar aqui, complete os detalhes da continuação, algo desse tipo, né, Ctrl V aqui, salvar, voltamos lá para o nosso terminal e rodamos o L releases Spanish.ts, enter, ele sobrescreveu o nosso Spanish.qm, não precisa nem recompilar, se a gente só rodar o programa aqui, ó, já vai estar lá o complete os detalhes. É assim que você cria as traduções para os seus programas, não tem segredo. Só que se a gente disponibilizar o programa desse jeito para o usuário, modificar o código fonte, recompilar e poder utilizar, não é nada amigável. Geralmente, os programas eles já têm uma rotina para criar essa tradução. Aqui no Qt Creator mesmo, se você for em Edit, Preferências, nas versões antigas é em Tools, Options e Environment aqui, ó, você já tem a opção linguagem. Se a gente mudar, por exemplo, para francês, ó, você clica, quando você der um aplicar, você precisa restartar o programa para as mudanças terem efeito. E aí você diz later, mais tarde. Mas vamos deixar aqui como em inglês mesmo, do mesmo jeito aqui a gente fez para o nosso programa. Se o cara vier aqui, ó, em inglês, depois que ele marcou, ele precisa reiniciar para ter efeito. E como que a gente faz isso aqui, aqueles botões funcionarem? Você já viu lá que eu já criei uns triggers para todos eles e tem uma função aqui, show message, que é chamada por cada triggers dele lá. Geralmente, você pode colocar esse dado aqui do nosso main, que é o lang, a gente coloca no arquivo de configuração. Geralmente é um arquivo config.ini. Geralmente esse arquivo a gente coloca, se for no Linux, você coloca no diretório do usuário, o nome do usuário, /config, e lá você coloca o nome do seu programa e coloca lá o arquivo de configuração config.ini, por exemplo. No Windows, dentro de algum diretório que não seja dentro do C, porque a gente vai precisar ler esse arquivo, mas também a gente vai precisar modificar. Aí você vai falar, nossa, e como que eu pego o nome dinamicamente do usuário? Se você utilizar a função getenv, você não precisa incluir nada. Getenv, se você quiser pegar o nome do usuário, no Linux é getenv user, no Windows é getenv username, e aí você coloca o caminho padrão, você concatena com essa função aí, ou armazena ela numa variável e coloca. Nesse caso aqui, que é um exemplo bem básico, a gente vai criar um arquivo de configuração no local de execução do nosso binário. A gente viu que o local de execução não é o local do programa. Aqui a gente tem projetos, o nosso projeto está aqui e aqui fora está o binário. Então o binário aqui, ó, ele forma aqui. Então a gente vai criar um arquivo de configuração aqui dentro. E como que a gente faz isso? Vamos fazer o seguinte. É recomendável você criar uma classe separada, uma classe de inicialização. Você não vai carregar o seu formulário, o seu programa, tudo só por causa de uma verificação de um arquivo. E aí fica mais organizado também. Então vamos criar uma classe separada, vamos clicar com o botão direito em cima do nosso projeto, Add New, vamos selecionar C, utilizar C++ Class, Choose, start.h, start.cpp, clicar em Next, Finish somente. Aqui está a nossa classe. Para ficar organizado, no nosso start.h, vamos colocar
todos os nossos cabeçalhos aqui. E depois a gente inclui ela no nosso formulário.h. Então vamos copiar o nosso key application, por exemplo, recortar aqui, Ctrl S, voltar aqui para o nosso start.h e Ctrl V. Vamos no nosso formulário.h aqui, copiar esses três aqui, na verdade, Ctrl X, para ficar tudo organizadinho, né? Vamos voltar aqui, Ctrl S aqui, vamos colocar aqui também. E no nosso formulário.h, a gente vai include start.h. Ctrl S aqui, já não tem nenhum erro. Só que para a gente ler o arquivo, a gente vai precisar de duas bibliotecas a mais, na verdade 3, para a gente manipular. Primeiramente, a gente vai include a keyfile. Ela vai servir para a gente verificar primeiramente se o arquivo de configuração existe. Outra coisa também que a gente vai precisar incluir é a nossa fstring. Também vamos utilizar include a nossa iostream, o conteúdo que a gente vai ler como stdstring e não como keystring. Essas 3 bibliotecas adicionais. Agora, aqui ainda no nosso cabeçalho, a gente vai precisar primeiramente daquela variável que a gente criou em main, que é a nossa keystring lang. Já vamos copiar aqui, ó, voltar aqui e vamos criar como public mesmo, keystring lang. E vamos precisar também do arquivo de configuração que a gente também vai utilizar como keystring. Então, vírgula, config, vamos chamar de config file, por exemplo. E além disso tudo aí, a gente vai precisar de duas funções membro para a gente ler os dados do config.ini. Para a gente ler os dados, vamos colocar load config file. Lógico que a gente vai ter que colocar como void, né? E também vamos criar outra função membro aqui, void write config file. Agora vamos inicializar tudo isso aqui lá no nosso start.cpp. Primeira coisa, qual o caminho do nosso arquivo de configuração? Então, config file vai ser igual ao nosso keyapp, pegar o diretório dinamicamente que está em application dir path. Só que o nosso arquivo, ele vai se chamar, vamos concatenar. Esse final aí não tem barra, então vamos colocar barra aqui. No caso do Windows, geralmente é barra invertida. config.ini. Então, esse arquivo completo é aquele caminho, esse caminho para chegar até aqui, ó, esse caminho completo aqui, mas como se tivesse aqui, ó, barra config.ini. Agora a gente precisa verificar se o arquivo existe. Então, se colocou a nossa keyfile justamente para isso, keyfile, existe. Se existir o arquivo config file, a gente vai ler o arquivo com a nossa load config file. Se não existir, a gente vai ter que criar esse arquivo e inserir o conteúdo de acordo com a linguagem que a gente quer lá dentro. E a gente vai utilizar o write config file. Agora aqui a gente vai criar um void start o conteúdo para nossa load config file. Vamos colocar aqui. Primeiramente, a gente tem que ler qual arquivo que a gente quer ler, o config file. Então, std fstring, vamos chamar de ifile, e aqui dentro a gente vai passar o nosso config file, ponto e vírgula, no match constructor, porque isso aqui, o config file, a gente criou como keystring, para a gente converter para stdstring.toStdstring, que é uma função. Agora a gente precisa criar um conteúdo do tipo std e a gente vai chamar de content, já vamos inicializar ele como vazio. E agora sim a gente vai utilizar o nosso std getLine, ele vai receber o nosso ifile e o nosso content. A gente colocou const, content. Agora o conteúdo que a gente vai gravar no arquivo, que vai ser o nome do idioma, a gente tem que passar agora o content para a nossa lang. Vai receber content, só que a gente vai precisar utilizar a função keystring, e aí a gente vai receber um from UTF-8, e aqui sim a gente vai passar a nossa content, só que a gente tem que converter para cstring. Vamos ler aqui agora. Void start, write config file. Write config file vai ser similar lá em cima, então eu vou correr um pouco. Primeiramente, std ofstring, que é output file, file, por exemplo. Vamos fazer a mesma coisa, pegar o nosso config file. Vamos até copiar aqui para ganhar tempo. Config file que a gente precisa, vamos colocar aqui, ponto e vírgula. Agora a gente precisa criar a nossa content também aqui, ó, já o nosso conteúdo. Ctrl V, só que ele já vai gravar qual arquivo? O nosso lang. Então a gente pode pegar o nosso lang aqui, na verdade vamos fazer assim, igualar ele ao nosso lang to stdstring. Agora basta a gente pegar esse conteúdo que a gente armazenou em content como stdstring e armazenar na nossa ofile, que é o nosso config file, content, que já está devidamente convertido. Lógico que aqui eu fiz bem básico, você poderia verificar se o arquivo existe, se tem permissão de gravar, abrir o arquivo, fechar o arquivo, mas dessa forma aqui, como está no nosso diretório
de execução, com certeza ele já tem permissão. Feito isso aqui, a gente já consegue ler o arquivo se existir e armazenar em lang. Se ele não existir, a gente escreve o arquivo e armazena o conteúdo de lang nele. E qual será o conteúdo de lang? Justamente como a gente fez aqui em main.cpp. Ao invés da gente criar string aqui, a gente agora tem um membro que ele faz parte da nossa start. Então vamos instanciar como S. E aqui, ao invés da gente utilizar o nosso lang, vai ser o nosso s.lang. S.lang aqui também. Então, feito isso aqui, ó, já funciona. Vamos lá executar para a gente ver se está tudo certo. Ó, deu 2 warnings aqui. Ó, pessoal, teve um erro aqui, eu coloquei 2 aspas duplas. Vamos compilar de novo para ver se agora vai, né, sem bug. Perfeito, aberto aqui o nosso programa e verifique ó, que está em português brasileiro, mas dentro do nosso diretório ó, já vai ter um arquivo chamado config.ini. Se a gente entrar nesse build aqui e a gente der um cat no nosso config.ini, ó, não tem nada. O idioma tá vazio, por isso que ele veio português brasileiro. Se a gente fechar e editar o config.ini com o nosso vim aqui, vamos colocar, por exemplo, English, salvar e sair, quando a gente executar agora o nosso programa sem compilar, ele já colocou automaticamente em inglês. Se fecharmos aqui, abrir de novo com o vim e colocar Spanish, como a gente colocou lá, salvar, vamos voltar aqui e compilar, ó, perfeito, já vai estar formulário de contato complete, tudo em espanhol. Então já está funcionando a leitura do nosso arquivo. A gravação por enquanto não, porque a gente não alterou a nossa lang. Só que a gente quer alterar a lang de acordo com clicar. Se a gente vem aqui e colocar inglês, ele vai pedir para reiniciar, a gente tem que fechar. Quando a gente abrir novamente, tem que estar em inglês. Ele tem que modificar o nosso arquivo config.ini. Então como que a gente vai fazer? Vamos abrir aqui o programa. Toda a rotina, como eu falei para vocês, está aqui, que eu criei um trigger para essas 3 funções aqui na verdade. E ela chama essa função membro showMessage que eu criei aqui em formulário.h, showMessage. Nesse caso aqui, se a gente colocar só o showMessage chamando o nosso write field e a gente definir um valor para nossa lang da nossa start, ele vai gravar o arquivo com lang. Então a gente vai mudar a assinatura aqui, vamos colocar um const, por exemplo, que string referência, por exemplo. Assim que a gente muda a assinatura, automaticamente o nosso formulário.cpp já vai estar com vários erros. Primeiramente aqui precisa receber um const que string referência, vamos chamar de L. Aqui a gente vai ter que dizer, se o cara clicou no inglês, a gente vai passar o English. Clicou em português, a gente poderia colocar vazio, que daria no mesmo, mas vamos colocar português, só para a gente lembrar mesmo. E por final aqui, se ele clicou em Spanish, ele vai passar o Spanish lá para o nosso keyMessage. Passando isso para cá, automaticamente, aqui já vai ter a variável com o nome que a gente passou. Só que a gente precisa passar esse conteúdo lá para nossa start. Então a gente precisa criar novamente aqui o start s. Esse s.lang vai ser justamente igual à nossa L que está recebendo. E após isso aqui, basta a gente pegar a nossa s. E escrever o arquivo que ele já vai automaticamente escrever a nossa lang. Se a gente rodar esse programa aqui, vamos rodar para a gente testar. Perfeito, compilado com sucesso. Se a gente vier agora em traduzir e colocar inglês, precisa reiniciar, vamos fechar aqui, vamos clicar novamente aqui para rodar, já está em inglês. Se a gente quiser mudar para Spanish, você precisa restartar também a mensagem em inglês, fechamos o nosso programa, quando a gente clica novamente, já vai estar em espanhol. Se a gente quiser voltar para português, a gente vai ter que fazer a mesma coisa e vai estar em português. Foi assim que eu fiz naquele Terminal Finances e foi justamente com esse procedimento, com essa rotina. Mais uma vez, obrigado a todos vocês e até mais. Então é isso, pessoal. Caso você queira obter o curso na íntegra, vai lá em terminalroot.com.br/cpp. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais.